Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e eu vou falar hoje com vocês sobre a materialização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, como é que isso acontece. Quando uma casa vai ser construída, eu quero que você pense aí, quando um engenheiro vai construir uma casa, o que ele faz? Ele primeiro pensa numa maneira de construir essa casa, depois ele faz um desenho dessa construção dessa casa, e aí a partir desse pensamento e desse desenho, ele vai atrás das coisas, das pessoas que vão ajudar ele na materialização dessa casa. Ele vai lá, ele procura pelo engenheiro, ele procura pelo pedreiro, ele vai atrás do material que precisa ser comprado, ele conversa com um com o outro porque ele precisa de um terreno de um tamanho assim ou assado, enfim, ele vai atrás de tudo aquilo que ele precisa para construir aquela casa. E aí começa a construção. Muita coisa do que ele planejou acaba não saindo exatamente daquele jeito, mesmo assim ele não larga a casa no meio, a construção no meio do caminho e vai embora. Ele continua lá, ajusta o que precisar ser ajustado, aquilo que ele planejou, mas saiu um pouquinho diferente, aquela pilastra ali achou que ia ficar boa, mas não ficou tão boa, teve que reorganizar por causa da altura, do material, enfim, do que tinha ali como para se apresentar para mudança. E ele continua o seu projeto, mesmo com tudo que possa vir acontecendo no meio do caminho, ele continua a construção da sua casa, até que ela fique perfeita, pronta, e aí com tudo bonito, ele possa ou vender, se for esse o projeto, ou ele possa ir morar. Aquela casa vai ser habitada, ela vai passar de uma residência, ela vai deixar de ser só uma residência, por exemplo, para ser um lar. De uma família que viva ali de maneira feliz. Ou então um prédio, um escritório, enfim, que vai ser o trabalho, o sustento de algumas pessoas que vão se utilizar daquele imóvel que aquele arquiteto planejou lá atrás. Ok? Então, o que eu quero que vocês se atentem aí, você vai falar, nossa Andresa, mas que conversa, da carochinha que você está falando aí, isso é óbvio, Então, mas o que eu quero que vocês se atentem é que a materialização disso, ela começa lá no pensamento. A gente vem falando muito dessa importância do pensamento e do sentimento, mas agora eu estou trazendo isso para a vida prática. Os nossos desejos, a materialização do que a gente quer, dos nossos sonhos, literalmente, o nome já diz, ele começa no pensamento, no sonho que seja, mas a materialização está lá. No primeiro momento em que o arquiteto foi lá e pensou em como seria, ele pôs a primeira semente ali, ele pensou na construção de uma casa. A partir dali ele começou a colocar energia mental, para conseguir falar, então eu vou construir ela assim, assim, começou a pensar em como seria a estrutura da casa. A partir daí, ele fez o desenho e aí o desenrolar das coisas aconteceram. Mesmo dando alguma coisa errada no meio do caminho, ele não desistiu do seu projeto principal. Mas tudo começa lá no pensamento. A força do nosso pensamento é a força de realização, é a força de materialização. O que faz a gente conseguir manter o nosso foco no nosso pensamento, isso é a coisa mais importante. Para você realizar o seu sonho, seja ele qual for, uma viagem, uma casa, um trabalho, um projeto, um filho, a compra de um carro, a compra de uma roupa, o que quer que seja, seja ele grande ou pequeno, primeiro começa no seu pensamento, ok? Mas você precisa pôr muita energia mental no seu pensamento, não é pouca. Precisa pôr bastante energia mental no seu sonho, perdão, não no pensamento, bastante energia mental para aquilo acontecer. Mas como é que você vai colocar energia mental? Por bastante tempo, porque aqui na terceira dimensão, o tempo ele é importante, Todo mundo fala, mas no mundo do pensamento as coisas acontecem assim. É verdade, mas nós aqui estamos falando de materialização, De materialização de sonhos e materialização daquilo que você deseja, da tal da prosperidade que você busca para a sua vida. Então, aqui o tempo é importante. E para você conseguir fazer, você precisa
colocar por uma quantidade de tempo razoável, né, a força do seu pensamento. Então você precisa focar naquilo, que todo mundo fala, é o foco, né? Você precisa focar naquilo. Mas para você focar numa coisa por uma quantidade de tempo razoável para que ela seja materializada, né, para que ela seja gestada, né, precisa gestar aquilo, você precisa gostar do que você faz. Porque ninguém consegue ficar pensando numa coisa, né, planejando uma coisa por um tempo razoável para que aquilo seja gestado, né, uma gestação, se não gostar daquilo. Como é que você vai ficar ali pensando naquilo? Você não vai conseguir. Por isso, a materialização dos sonhos, ela depende de fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que faz a gente ficar conectado naquela coisa, colocando a energia do pensamento. Então, o sentimento, a emoção é o ativador dessa energia do pensamento. Então, vamos lá, voltar para ficar bem claro isso. É muito importante a gente entender isso, porque a gente acha que as coisas não dão certo pra gente. Agora eu estou explicando por que não. Você precisa pôr energia de pensamento, tá? Por um período razoável para que aquilo seja materializado. Mas você só vai conseguir colocar por um período razoável, né? Se você gostar do que você faz. Porque se você não gostar, você começa a pensar naquilo, em 2 minutos, em 10 minutos, você está pensando em outra coisa, né? Você está lá fazendo algum projeto, passa um pouquinho, você já está lá no Facebook, vendo a página dos amigos. Aí você lembra do projeto de novo, volta lá, faz mais um pouquinho, passa um pouco, já está no telefone, ou está fazendo outra coisa, porque você não gosta. Mas para você gestar, você precisa pôr energia do pensamento. Então você só consegue pôr energia para gestar alguma coisa se for de alguma coisa que você goste. Porque o que você gosta vai fazer você ficar ali, né? Pensar naquilo, pôr a quantidade de energia mental necessária, ok? Então, para materializar alguma coisa, tudo começa no pensamento. Mas gostar, ser feliz naquilo que você está pensando é primordial, porque senão você não consegue estar presente com o pensamento, presente com o foco. Então não adianta tentar materializar uma coisa da qual você não gosta, tá? Vai ser muito sofrido e assim, 99% dos casos não vai dar certo. Você vai largar a casa no meio do caminho, né? O seu projeto não vai chegar nem no alicerce da casa. E aí você fica com aquela sensação de que o mundo não é legal comigo e que as coisas não dão certo para mim. Então, antes de começar a materializar o seu sonho, pensa no que é que você gosta, no que é que te faz vibrar, no que é que ativa, né, o seu pensamento, aquilo que você fica pensando por muito tempo para que a coisa aconteça. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso ajude você a compreender as coisas que deram certo e as coisas que não deram na sua vida. E aí você vai ter a comprovação de que o que eu tô falando é real, né? Tudo que deu certo é uma coisa que você queria bastante e que você gostava muito. Então, se você gostou, compartilha o nosso vídeo, né? Deixa seu comentário, marca alguma pessoa que possa se interessar também por esse tipo de assunto, que a gente está falando de espiritualidade, mas sem cunho religioso, né? As religiões, elas podem servir para muitas pessoas, mas aqui o nosso foco não é esse, né? Não é nem falar de religião, cada um segue a sua, que o seu coração mandar, tá bom? Marca os seus amigos e eu te vejo no vídeo da próxima semana.